De falar sobre o novo tipo de coronavírus que deixa o mundo preocupado. No Brasil, felizmente, até o momento não há ninguém com a doença. 16 casos suspeitos estão sendo monitorados, isso em 5 estados. Mas em 24 países, 14.300 pessoas já foram contaminadas. Mais de 300 morreram. No fim da tarde deste domingo, o governo anunciou que vai retirar os brasileiros que pedem ajuda para sair da China. Boa noite, meu nome é Rodrigo, sou professor de judô, moro na cidade de Wuhan. Isolados há mais de uma semana, brasileiros relatam ao Domingo Espetacular como é a vida em Wuhan, a cidade de onde saiu o vírus mortal que se espalha rapidamente pelo planeta. A rotina é ficar em casa o tempo máximo que puder, sair o mínimo que possível e quando saio, com bastante proteção. Óculos de proteção, máscara, luvas descartáveis. A paraense Reice também mora em Wuhan. Ela se mudou para lá em novembro com a filha de 2 anos e está apavorada. Nós queremos sair de Wuhan. É claro que se pudéssemos sair pelo aeroporto, nós já tínhamos voltado para casa, porque não queremos ficar expostos a uma situação dessas, uma situação com risco de morte. A carioca Lígia mora bem longe de Wuhan, a cerca de 1.000 quilômetros de distância, mas também está em quarentena. O confinamento dela é no campus da universidade, onde faz mestrado em Chengdu. Aqui na universidade, eu me sinto agora mais segura, mais protegida, apesar de estar nesse estado de quarentena. O coronavírus já se espalhou por todo o território chinês. O curitibano Tiago mora no norte do país. A contaminação também já chegou por lá, mas não do jeito que alguns vídeos falsos mostram. Eu vim aqui no supermercado filmar e as notícias que eu tenho recebido é que está faltando comida, as notícias que vêm do Brasil, está faltando comida, que está um pânico geral, mas eu estou no supermercado que vocês podem ver, tem comida, não está um pânico geral aqui. Eu já recebi algum vídeo de pessoas falando assim, as pessoas estão caindo no chão, estão morrendo. É mentira, mentira. O vírus não é desse jeito que você morre na hora. Notícias falsas sobre o coronavírus inundaram as redes sociais. Vídeos mostram pessoas caídas nas ruas e trens. Autoridades chinesas dizem que as imagens não têm relação com o surto. E médicos alertam. O vírus não provoca desmaios nem morte instantânea. Praticamente 100% dos pacientes vão ter febre. Febre alta, de início agudo. Na evolução, eles têm tosse, eles têm coriza e na evolução eles podem ter dificuldade respiratória. Surto de coronavírus caminha para uma pandemia, ou seja, uma epidemia global. Neste domingo, as autoridades confirmaram a primeira morte fora da China. Um chinês de 44 anos que morreu nas Filipinas. Já existe o registro de pessoas contaminadas em mais de 20 países. Alguns deles, como Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul e Japão, começaram a retirar seus cidadãos da China. Pela primeira vez, o governo japonês organizou uma operação desse tipo para resgatar cidadãos de áreas afetadas por surtos. O voo fretado chegou aqui ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, transportando centenas de pessoas que estavam na província de Hubei. Alguns passageiros desembarcaram e foram imediatamente colocados em isolamento, porque testaram positivo para o vírus. Quem não apresentou sintomas pôde ir para casa. Mas para essa japonesa, o governo deveria ter sido mais cauteloso. Ela ficou preocupada ao saber que passageiros sem sintomas foram liberados. Já a Austrália tomou uma medida mais drástica. Vai colocar todos os cidadãos retirados de Wuhan em quarentena em uma ilha, onde ficam centros de detenção para imigrantes ilegais. E, a exemplo de outros países, o governo australiano anunciou que vai barrar a entrada de pessoas vindas da China. No Japão, ainda é possível ver grupos de chineses pelas ruas de Tóquio. Mas as compras nas lojas de luxo deram lugar às farmácias. Os turistas se abastecem de máscaras para a viagem de volta para casa, já que na China o produto começa a faltar. Ask you a quick question.
A gente já tentou falar com vários turistas chineses. Eles saem aqui das farmácias com sacolas e mais sacolas de máscaras descartáveis, mas ninguém quis falar com a gente. A gente percebe até uma certa apreensão, talvez um medo de que algum tipo de represália aconteça justamente porque eles são do país onde o surto começou. Esse japonês fica constrangido com a própria atitude, mas confessa: quando percebo a presença de chineses no trem, discretamente mudo de lugar. Ao declarar situação de emergência global esta semana, o diretor da Organização Mundial da Saúde pediu que as pessoas sejam solidárias. To deal with it. O mundo corre contra o tempo na luta contra o surto. Cientistas australianos conseguiram recriar o novo tipo de coronavírus em laboratório. Chineses desenvolveram um kit que entrega o resultado do exame em 30 minutos. Hoje, o prazo pode chegar a 72 horas. E na França, cientistas desenvolvem uma vacina que poderá estar disponível dentro de 20 meses. Com o número de mortos subindo, cada paciente que se recupera é uma vitória. Na China, mais de 100 deles já receberam alta. No Brasil, a orientação é nada de pânico. O Ministério da Saúde acompanha cada caso suspeito e prepara a rede pública para lidar com o novo coronavírus. Todo o sistema de saúde está se preparando e se adaptando os instrumentos, adaptando os protocolos clínicos, hospitalares, para poder atender às necessidades que são específicas desse vírus, mas aproveitando todo o legado que nós acumulamos ao longo de décadas em resposta a emergências. A vigilância sanitária reforçou a atenção em portos e aeroportos. Quem viaja tenta se proteger com máscaras. Ele é um vírus de transmissão respiratória por gotícula. Então, a gente tem que proteger, de um lado, essa transmissão respiratória. E, de outro lado, é um vírus que pode ficar no ambiente. Ele pode ficar nas minhas mãos, ele pode ficar no meu teclado do computador. Por isso, atenção! Lave sempre as mãos com sabão e álcool gel. Utilize lenço descartável. Cubra nariz e boca quando tossir e espirrar. Não compartilhe talheres, pratos e copos. Mantenha os ambientes ventilados. E o uso da máscara. A gente vê o pessoal usando máscara para se proteger, né? Eu acho ainda desnecessário e sem apavorar o povo, por enquanto. O uso de máscaras é muito comum na Ásia contra a poluição e como medida de proteção de higiene pessoal. Não é para sair usando máscara cirúrgica ou qualquer máscara no nosso país enquanto a gente ainda não tem nenhum caso confirmado e não está tendo a circulação do coronavírus. Há 2 tipos de máscaras, as cirúrgicas e as chamadas N95. Elas têm esse nome porque conseguem filtrar 95% dos micro-organismos. Mas, segundo a infectologista, para o coronavírus, as máscaras cirúrgicas encontradas em farmácias são eficientes. Então, ao vestir a máscara, você deve cobrir bem o nariz, isso é importante, e também a boca. Então, você ajusta no seu rosto, aqui, aperta. Você abre um pouco a sanfoninha exatamente para você poder ajustar. Se virar uma epidemia, todo mundo vai usar, eu também vou usar, né? Não sou diferente de ninguém. Na China, o uso da máscara é obrigatório e drones chamam a atenção de quem está sem. Um estudo com os primeiros 425 infectados com o novo coronavírus em Wuhan revelou 2 dados importantes. Metade dos pacientes tinha mais de 60 anos. E a taxa de letalidade é menor do que de outros tipos de vírus. São 2 mortes a cada 100 infectados. Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan. O grupo de 50 brasileiros isolados em Wuhan pediu ao governo federal informações sobre a possibilidade de retirada deles de lá. O governo brasileiro acompanha a situação de perto. No fim da tarde deste domingo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre o caso e disse que o país vai resgatar os brasileiros na China.
estamos ultimando os preparativos para mandar um avião buscar os brasileiros que estão na província de Hubei, especificamente, né, na cidade de Wuhan, que é o epicentro da epidemia do coronavírus. Além de buscar os nossos compatriotas que estão lá, nós também temos que pensar em todos os brasileiros que estão aqui para que não haja nenhum risco adicional de contaminação, né? E eu tenho certeza que os brasileiros que estão lá em Wuhan vão entender plenamente isso. Os procedimentos específicos de quarentena são vistos aí pelo Ministério da Saúde, que está tratando disso. Também nesse processo aí de ver o voo, de ver a negociação com a China e tudo isso, também tem a preparação das condições de quarentena. Isso é competência, sobretudo, né, do Ministério da Saúde. Os brasileiros em Wuhan agora só pensam em uma coisa: poder voltar em segurança para casa. A gente não sabe quando isso vai parar, quando a cidade vai estar aberta e quando a gente pode sair daqui da cidade.